Olá, meu nome é Lohane, eu sou fisioterapeuta e osteopata. No último vídeo, se vocês estão acompanhando, infelizmente teve um erro no vídeo. Foi pelo motivo de que eu não sei como eu cliquei algum botão que ficou em slow motion. O finalzinho do vídeo, que era despedindo, enfim, falando um pouquinho mais sobre a finalização da osteopatia ali, ficou tudo em slow motion e eu não consegui arrumar. Mas eu vou dar uma introdução aqui no começo desse vídeo e também já vou falar um pouquinho mais só sobre a osteopatia nesse vídeo, tá bom? O que eu tava falando sobre, ali no finalzinho do outro vídeo, é quanto tempo que leva para terminar uma formação de osteopatia. Geralmente vou falar conforme essa instituição que eu tô finalizando a osteopatia, tá bom, gente? Mas pode ser que em algumas outras isso mude, algumas coisas mudem. São 5 anos, não são todos os dias que a gente tem que estar indo até a instituição, enfim, que proporciona essa formação. Geralmente, ali onde eu tô, é uma vez no mês, ou a cada 1 mês e meio a gente tem que estar indo na escola para fazer as aulas práticas e teóricas também. Depois que a gente termina toda a grade curricular, finalizando ali o 5º ano da osteopatia, a gente tem duas provas, que é a apresentação da tese, né, do TCC, e a apresentação, um atendimento presencial que a gente faz perante uma banca. Imagina um TCC, a gente faz perante uma banca também, no nosso caso vai ser online, não sei das outras instituições, e depois a gente faz um atendimento presencial perante outra banca também, que a gente vai atender um paciente ali ao vivo para essa banca e a partir do nosso atendimento essa banca vai dizer se a gente está apto ou não para exercer a profissão. A apresentação no meu TCC é dia 28 agora, dia 28/8/2025. É um mix de emoção e sentimentos por principalmente estar finalizando a osteopatia, que são 5 anos, né, gente? É 5 anos que a gente tem que estar aí batalhando, estudando, trabalhando em conjunto, porque no caso, aqui no Brasil, em outros países as diretrizes mudam, mas aqui no Brasil só pode fazer osteopatia por enquanto quem é fisioterapeuta. Tu termina a tua profissão de físio e depois tu pode, se você quiser, fazer a formação de osteopatia, mas tem como esse pré-requisito você ser formado na fisioterapia. Então foram 5 anos de fisioterapia, mais 5 anos de osteopatia, e como eu estava falando, minha apresentação do TCC é agora, semana que vem, e tá finalizando, né? Tá acabando esse ciclo. E quando eu estava fazendo a fisioterapia, eu só estudava. Na osteopatia já é outra visão, queria entrar nesse assunto. Uma jornada totalmente diferente, onde você tem que estudar, trabalhar os boletos, vida adulta, e com tudo isso, fechar 5 anos para você conseguir o DO. Eu queria falar agora aqui para vocês um pouquinho de como que é essa transição fisioterapia para osteopatia. No início, você sair de uma graduação de fisioterapia e já entrar numa filosofia de tratamento que é a osteopatia, tem uma fase entre uma fase de 1 ano e meio, para uns, né, para outros 2, para outros 3, enfim, depende de cada pessoa, que você fica numa fase de colisão com si mesmo. Por quê? Porque certas coisas que você aprende na físio não vai fazer mais sentido quando você estuda osteo. Ou você vai entender o motivo pelo qual aquilo não faz sentido ou porque não precisa mais ser aplicado aquele tipo de tratamento. Até você entender o motivo pelo qual a fisiologia, como que você vai aplicar esse tipo de técnica nova que é a osteopatia e deixar de entender ou começar a entender o porquê aquilo na fisioterapia não faz mais sentido, é um choque, é uma transição que no meu caso para mim foi um pouco difícil, mas assim que eu entendi, as coisas fluíram. Eu ainda atuo com a fisioterapia, mas só que tem muitas coisas no meu atendimento que eu já
não faço mais por conta desse conhecimento, desses 5 anos que eu tive de osteopatia. Eu já não aplico algumas técnicas nos meus pacientes. E como tudo, né, gente? A partir do momento que você abre tua cabeça para outros conhecimentos, algumas coisas caem por terra, é normal isso, e outras coisas vai fazer muito sentido, você vai alinhar esses dois conhecimentos, no meu caso, fisioterapia e osteopatia, e vai começar a traçar um plano de tratamento que se encaixa melhor para você no seu dia a dia, né? E no meu ponto de vista, não tem como a gente dividir essas duas formações. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que depois que você faz osteopatia, você tem que esquecer totalmente a fisioterapia e ficar fielmente na filosofia da osteopatia. Mas se não fosse pela fisioterapia e alguns conhecimentos, alguns não, vários conhecimentos da fisioterapia, tu não tinha chegado até a osteopatia. Então, no meu ponto de vista, as duas se complementam. E assim vai seguindo ao longo de toda a nossa carreira, né? Por exemplo, terminei a osteopatia. Talvez eu possa querer começar a fazer outro estudo ou buscar outro tipo de conhecimento, certo? E esse terceiro conhecimento, essa terceira graduação, ou, enfim, independente do que você for fazer, um curso longo, um curso de 2 anos, um aprendizado de 1 ano e meio, ele vai entrar nesse emaranhado, fisioterapia e osteopatia, e o próximo estudo. E aí você vai criando como se fosse uma corda de conhecimento do teu jeito, da tua forma e especificamente único, um jeito único seu de trabalhar. Então, por isso, não tem como a gente ir dividindo essas formações, tem como a gente ir tirando o que não agrega, mas dividir, separar, no meu ponto de vista, não tem como. Eu gosto muito da medicina tradicional chinesa, pode ser que a minha terceira formação seja nesse ramo, mas só que são mais 5 anos. Se eu quiser fazer a formação completa, são mais 5 anos aí que eu tenho que me dedicar e me esforçar. Mas claro, né, gente? Depois que a gente se formou em físio, a gente já pode trabalhar e ir pagando o que a gente quer. Mas tenta entender. E estudar. Depois que começar a trabalhar, é bem mais difícil. Mas é muito importante. Nós da área da saúde não podemos ficar sem atualizações. Mesmo que você não estiver fazendo um curso ou não estiver podendo no momento tá gastando com algo, com alguma formação que seja cara ou até cursos. Hoje em dia os cursos não estão baratos, né, gente? Não deixa de ler um artigo, não deixa de buscar uma pesquisa sobre o tratamento do teu paciente. Sempre tenta estar atualizado e aplicar um tratamento mais avançado possível no teu paciente. Espero que você tenha gostado dessa nossa breve conversa de hoje, que foi para demonstrar um pouquinho como que é um profissional que sai da fisioterapia e já entra para a osteopatia, ou até mesmo se você já trabalha 2, 3, 4, 5, 6 anos com a fisio e quer entrar na osteopatia, esse vídeo foi para demonstrar um pouquinho de como que é essa transição entre pensamento de fisioterapia e pensamento de osteopatia. Claro que foi uma conversa bem breve, tem como a gente aprofundar mais nesse assunto. Se você tiver interesse, se você for formando e tá pensando em fazer osteopatia, deixa aqui nos comentários pra gente aprofundar um pouquinho mais essa conversa. Ou se você não é da área da saúde e quer entender melhor ainda quando procurar um profissional, quando procurar o outro, também pode deixar os comentários aqui. Se tiver qualquer dúvida da físio, qualquer dúvida da osteo, eu tô aqui à disposição pra gente ir tirando essas dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo.